Muito bem, Sara. Eu estou de volta. Eu falei que era só um segundo, eu já ia voltar e tal, mas na verdade se passou vários dias. Eu interrompi o vídeo e eu já ia gravar logo em seguida, mas surgiu outras coisas que eu tive que fazer. E fora que o lugar que eu estou gravando aqui atualmente está muito ruim por causa do som. Várias coisas deixa difícil de eu fazer uma boa gravação. Tanto é que eu estou tentando, de uma certa forma, tentar profissionalizar isso. Por causa que eu estou querendo tentar fazer vídeos um pouquinho mais profissional, entre aspas, de modo geral, para tentar cada vez mais levar um serviço de qualidade para pessoas que eu não posso estar presencialmente. Mas isso é outra questão. É só tentando falar também o porquê que esse vídeo ele acabou demorando tanto. Depois eu vou, com certeza, dar um resumo para você em texto. Enfim, eu não vou perder muito tempo falando sobre essas questões extras agora no meio do vídeo, porque o meu ponto agora nesses vídeos é explicar para você o máximo possível que eu conseguir dentro desse formato para esclarecer as suas dúvidas específicas e dúvidas que vão além, para poder dar todo um real alicerce para você se edificar da forma mais correta possível. Enfim, então deixa eu prosseguir, porque agora o negócio vai ser denso. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, porque tem muito detalhe que eu separei aqui, muita coisa mesmo. Enfim, eu vou ver o que eu consigo. Então deixa eu ir direto ao ponto agora. Então eu terminei a primeira parte falando que eu já ia agora responder mais direto esses seus tweets, certo? Então é isso que eu vou tentar fazer agora. E aí eu vou indo e voltando se eu achar no momento, de acordo conforme eu for achando necessário. Mas enfim, 1 Coríntios 7 é o primeiro ponto aqui. Porque você está falando sobre... nesses 5 tweets seus, você primeiro falou sobre Paulo aconselhar as pessoas a ficarem solteiras. Muito bem, então isso é uma clara referência a especificamente 1 Coríntios 7. O capítulo todo de 1 Coríntios 7. Então, pegando 1 Coríntios 7 aqui, a gente vê no primeiro versículo: Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Certo, aqui a gente já começa... abrindo um parênteses aqui bem rápido. Essa é a tradução melhor, ok? Porque tem certas bíblias, né, que vão mudar a tradução para falar que seria bom que o homem não se casasse, o que está completamente errado. A tradução correta seria bom que o homem não tocasse em mulher. Enfim, isso aí eu posso falar muito mais, mas é melhor eu focar aqui. Então, indo com essa tradução, que é a tradução correta. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Muito bem. Primeiro de tudo, Paulo ele tá falando, de novo, contexto, certo? Contexto, sempre o contexto, sempre. Nunca é para isolar um versículo, a passagem, o livro. Tudo está dentro de um contexto. Conforme mais e mais você entende o contexto, melhor você vai ter a claridade da resposta mais precisa e mais verdadeira possível. Por isso que é bom a pessoa ter um conhecimento da Bíblia como um todo, para ela poder ter mais propriedade para falar a aplicação das devidas passagens, das devidas mensagens. Enfim, certo? Então,
dito isto, qual que é o contexto aqui de Coríntios? Qual que é o contexto de Paulo? Em qual tempo que ele está falando? Para quem ele está falando? Qual que é o tema? O que está ocorrendo para ele estar falando dessa forma? É tudo isso que tem que se ter na mente quando você vai tentar entender a passagem. Muito bem. Então aqui ele primeiro começa falando que acerca das coisas que me escrevestes. Ou seja, tem um contexto muito específico aqui, mais específico ainda. Porque Paulo ele não está só falando uma coisa normal, como ele fala. Aqui tem já começa com uma exceção, digamos assim. Porque ele está agora respondendo todo esse capítulo aqui. E na verdade, não é só esse capítulo, na verdade pode até passar para os outros. Claro, sempre vendo, né, se ele está com o intuito de responder certas coisas. Mas o ponto aqui é que esse primeiro versículo do capítulo 7 é muito importante ter ele na mente. Porque ele começa falando acerca das coisas que me escrevesses. Que coisas são essas? A gente não tem. Não está aqui. Ou seja, está implícito que é alguma carta que os coríntios eles escreveram a Paulo fazendo perguntas. E aí Paulo ele está agora aproveitando essa carta para responder essas perguntas específicas, sendo que na verdade é muito mais além do que só responder essas perguntas específicas que os coríntios enviaram a Paulo. Porque a gente está no capítulo 7 aqui, certo? Ele falou muita coisa antes que não teve a ver com isso, mas agora ele está trazendo à tona esse ponto específico de coisas que os coríntios escreveram a Paulo e Paulo ele vai responder. Então, tem que tomar muito cuidado aqui, porque isso aqui já deixa implícito que ele vai começar a falar coisas aqui que pode ter como foco aplicações para pessoas específicas de Coríntios daquela época específica. E eu vou muito mais além com isso, não se preocupe, eu vou tentar deixar isso mais explicado. Porque é o seguinte, uma coisa que tem que se ter em mente é que as cartas de Paulo, as 13 cartas, existe uma divisão de um grupo de cartas para um outro grupo de cartas do apóstolo Paulo. Existem as cartas que foram escritas, que são as primeiras cartas que Paulo escreveu e as últimas cartas que Paulo escreveu. As primeiras cartas que Paulo escreveu, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são as cartas que foram escritas durante o livro de Atos. Ou seja, o livro de Atos, que é um livro de transição, em que programas um programa está começando a entrar em declínio e o outro programa está começando a se iniciar. E está tendo essa transição. Então você tem um embate de grupos de pessoas com programas diferentes, de evangelhos diferentes, que elas estão convivendo juntas ali. E tem autoridade dos 12 apóstolos, tem autoridade exclusiva de Paulo. Então é por isso que o livro de Atos, os crentes de modo geral, eles fazem tanta confusão, porque eles não conseguem entender esses programas. Eles não conseguem entender que existem evangelhos diferentes. Enfim, eu vou tentar me aprofundar, mas isso não vai dar para falar tudo de uma vez, é muito detalhe. Além de ser muito detalhe, existem muitas formas diferentes de deixar claro esses detalhes. Então isso tem que ser com o tempo. Não é à toa que esse livro é um livro para estudar para a vida toda. Ao mesmo tempo, eu não quero dizer com isso que é a coisa mais complexa do mundo, que você tem que ser um PhD para poder entender, para poder ser salvo. Graças a Deus que a salvação é separada da edificação, principalmente hoje em dia. Para ter salvação é uma coisa que eu já expliquei. É só crer no Evangelho e confiar no Evangelho específico, que Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Entendendo esses conceitos e confiando com toda a sua alma nisso. E você tem a salvação automática. Não precisa ter estudo nenhum. Não precisa ser inteligente, não precisa ser nada. É só
ter contato com isso e confiar 100%, e pronto. E aí agora a edificação, aí é com o tempo, que vai levar a sua vida toda, porque para você entender toda a palavra de Deus. Enfim, então, voltando ao ponto. Então, existe essa distinção das primeiras cartas de Paulo e das últimas cartas de Paulo. Quais são essas primeiras cartas e essas últimas cartas? Certo? As primeiras cartas, ou seja, as cartas que foram escritas durante o livro de Atos, são de Romanos até Gálatas, e 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Essas são as primeiras cartas que Paulo escreveu, que foram as cartas que ele escreveu durante o período de transição, ou seja, durante o livro de Atos. Desculpa pelos supostos barulhos, enfim. Infelizmente, eu tentei esperar mais tempo para poder gravar isso no melhor tempo, mas esse é o tempo que eu estou tendo agora. E acredite, eu esperei muito tempo mesmo para tentar gravar no melhor tempo, mas tá complicado esses últimos tempos por vários motivos. Enfim, eu espero que esteja dando para entender. Tenta focar na minha fala aqui, na mensagem, por favor. Certo, essas são as primeiras cartas. E as últimas cartas é o resto. Daí seria Efésios até Colossenses. E depois as cartas 1ª e 2ª Timóteo, aí Tito e Filemon. Certo? Essas são as últimas cartas que Paulo escreveu depois que Atos já acabou, que já passou o período de transição, que o ministério de Paulo está em autoridade total. E aí isso está em vigor até hoje. Isso significa que a gente, então, tem que dividir até mesmo as próprias cartas de Paulo? Claro, de uma certa forma sim. A gente tem que entender sempre quem está falando, para quem está falando, em qual tempo está falando, quais são as implicâncias disso, fazendo contraste com as informações que a gente tem mais recente com as primeiras informações e ver se elas se contradizem ou não. Tem que fazer sempre esse tipo de julgamento, tendo em consciência qual que é o plano maior do programa de Deus. Qual que é o foco? Então, sendo assim, a gente está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, então, é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, ou seja, é uma carta que foi escrita em Atos, que foi escrita no período de transição. Então, Paulo, ele está lidando não só com gentios aqui, mas com judeus também, que estão entre os gentios. Você consegue ver isso no contexto, nas entrelinhas, que tem o que está acontecendo nessas primeiras cartas, uma dinâmica em que Paulo ele não está ministrando só para os gentios, embora o foco é os gentios, mas tem muitos judeus que estão no meio desses gentios, nessas áreas, e por causa do conhecimento que os judeus têm, acaba entrando em conflito com o conhecimento que os gentios têm com o próprio ministério de Paulo. Então, precisa ter tudo isso em mente para você poder começar a aplicar no contexto, certo? Então vamos avançar mais aqui em 1 Coríntios 7, tendo tudo isso em mente. Porque aí agora a gente avançando mais, não vai adiantar eu ler todo o capítulo para você, porque o foco aqui, embora o capítulo todo tenha esse foco, mas o seu foco é bem específico, que é o fato de Paulo ele aconselhar os homens e mulheres a ficarem solteiros, como você mesmo disse aqui no seu tweet. Ele de fato faz isso aqui. Mas por que ele está fazendo isso aqui? E ele só faz isso, Paulo só fez isso, ele só aconselhou durante todo o ministério dele, durante todas as 13 cartas dele. Essa era a única regra? Não era. Tanto é que na verdade, o que Paulo aconselha, em sua grande maioria, não é a ficar solteiro. É na verdade o contrário. Se você pegar então nas últimas cartas, e na verdade em qualquer outra instrução de Paulo fora de Coríntios 7, tanto é que Coríntios 7 é o único lugar que você vai ver Paulo focando desse jeito especificamente. Porque em todo o resto, e principalmente nas últimas cartas, em Efésios
e tudo isso, as últimas cartas que ele escreveu, depois que já passou o período de transição, depois que já está espalhado e o foco está mais 100% nos gentios, vai você ver Paulo, ele falando ao contrário disso que ele está falando aqui em 1 Coríntios 7. Você vê, na verdade, Paulo falando expressamente para ter o casamento, para as mulheres se casarem, as mulheres jovens se casarem e tal. Claro, nada nessa dispensação, nesse tempo atual, nada a gente tem que tomar como uma lei de forma legalista, que se você tem que fazer, se você não fizer, você vai ser amaldiçoado, ou se você fizer, você vai ser abençoado. Não funciona assim hoje nessa dispensação. Por isso que Paulo, quando ele falou em Romanos 6,14, ele falou que não estáis, o pecado não vai ter mais domínio sobre vós, porque vós não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E depois ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Porque daí você vê o contraste da salvação com a edificação e o contraste da lei e da graça. Principalmente como funciona hoje em dia. Que hoje nós não fazemos o bem porque nós vamos conseguir algo em troca. Não, tudo já foi dado para nós. Aí, agora a gente faz por gratidão. A gente não é obrigado a fazer, nós já temos, não precisamos mais fazer nada. Depois, se a gente já conseguiu a salvação, não precisa mais fazer nada se não quiser. Mas a gente faz por quê? Porque a gente entende que isso é o melhor a se fazer. A graça, ela é mais poderosa do que a lei. E Paulo, ele deixa isso claro de acordo com o ministério dele, porque o ministério dele é destinado para adultos, enquanto que a lei é destinado para crianças. Isso falando entre aspas. Por quê? Porque a lei, você precisa da lei para lidar com crianças, mas para adultos, a ideia é que adulto não precisa de lei, porque ele já tem a cabeça formada, ele sabe o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Então o foco dele é além, ele não está preso na lei, ele está preso ao que está por detrás da lei, ao que realmente é o foco. Precisa entender o contexto aqui de Coríntios, porque os coríntios, eles são o quê? A igreja mais carnal que Paulo lidou. Por isso que Paulo ele fala do jeito que ele fala com os coríntios. Porque eles estão muito presos na carne. Eles entenderam a salvação, eles estão salvos, mas eles não entenderam a edificação. Eles acharam que era para ser salvo, e aí eles podiam fazer o que eles quisessem. O que pode, mas como mesmo Paulo falou, tudo é válido, mas mas nem tudo edifica. Porque o propósito, nós fomos salvos com um propósito específico. Para quê? Que então a gente vai desperdiçar isso. Aí Paulo até que ele chega numa hora e ele fala sobre o tribunal de Cristo, a doutrina específica do tribunal de Cristo. Que é o que vai acontecer depois que tiver o arrebatamento para todos os membros da igreja atual, que é o corpo de Cristo. A igreja corpo de Cristo, que somos nós, de acordo com o ministério de Paulo, esse é o nome que nós temos. Nós vamos fazer parte do tribunal de Cristo depois que essa vida terrena acabar e nós formos para o céu, para a nossa casa final. E aí lá é que vai ter as consequências. Não é que lá vai ser decidido se a gente vai para o inferno ou não. Não, a gente não vai mais para o inferno. A gente já foi salvo. O ponto não é mais se vai para o inferno, não. O ponto é saber em qual posição do céu que vai ficar. Se é uma posição de honra ou uma posição de desonra. Assim como é dito em Timóteo também. Então tudo isso você consegue fazer essas ligações fazendo o estudo de referências cruzadas. Você liga palavras específicas de acordo com vendo se está dentro do contexto que você está ali estudando, para ver se faz sentido, para ver se está falando da mesma coisa, para a mesma pessoa, para o mesmo grupo de pessoas, enfim, tudo isso. Esse é o real sentido do contexto, que é o que eu já falei para você, eu falei de modo geral para você na primeira parte desse vídeo. Então, enfim, muito, muito detalhe e pode se falar de várias formas diferentes. Por isso que tem que ter paciência e tem que ir ponto a ponto. Por isso que sempre tem que ter
reunião atrás de reunião atrás de reunião com todos os santos, né, com todas as pessoas salvas, para a gente se edificar cada vez mais na palavra. Enfim, é por isso que é um ministério para a vida toda, sabe? A edificação, para você ter total entendimento de todos os detalhes. Enfim, graças a Deus que a salvação é separada da edificação hoje em dia. Porque aí agora depois que a gente já tem a nossa salvação segura, a gente pode ter toda a paz do mundo para aí cada membro, cada santo, cada um de nós, cada um a seu ritmo, cada um ao seu próprio ritmo, a sua própria capacidade para poder ir entendendo. E claro, cada membro, tentando exortar o outro, cada um tentando ajudar o outro a tentar, né, a deixar essa performance cada vez melhor. Mas aí nós temos paz hoje em dia para poder fazer isso com o nosso próprio ritmo. Graças a Deus por isso, sabe? Deus, agora a gente está em paz plena com Deus. Assim como uma outra passagem fala, nós já fomos aceitos para essa comunhão. Já fazemos parte, a gente não perde mais isso. Então é bom que agora nós possamos agir de acordo, para que a gente não desperdice isso. Porque quando a gente aparecer lá na vida que vai importar de verdade, aí é que essas coisas vão pesar. Porque o quanto de conhecimento que você acumulou, você vai poder se sustentar melhor lá. Claro que você vai ter o próprio Jesus Cristo lá e todos os santos para poder te ajudar até mesmo lá. Mas lá a realidade daí vai te impactar com força total agora. Enfim, aí, né? Esse daí já é outro ponto, né? Então, voltando ao foco aqui, continuando em 1 Coríntios 7, certo? Então, você já vê que o primeiro versículo é essencial para entender que certas coisas que Paulo ele vai falar aqui pode ter uma aplicação específica demais. E aí eu vou tentar agora a sua atenção para um outro ponto mais por dentro agora de 1 Coríntios 7, que é ir para o versículo 26. Veja só como ele fala no versículo 26. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Aí ele continua no versículo 27. Estás ligado a uma esposa? Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busques esposa. De novo, Paulo, essa é a regra. É só isso que ele fala. Ele fala, se você está com a esposa, não se casa mais. E se não está com a esposa, não casa mais. Essa é a regra. Não, porque depois, em outros livros do próprio Paulo, ele fala para casar. Ele fala para ter família, para se casar. Contradizendo o que ele está falando aqui. Então por que tem essa contradição? Por que aqui, especificamente, ele está falando para não se casar? De novo, levando tudo em consideração, você vê que esse tempo presente, que nem ele falou aqui no versículo 26, por causa da aflição presente. Se você for em outras passagens, fazendo uma busca de referência cruzada, buscando frases similares como essa, nesses primeiros livros de Paulo, você vai ver, acho que em Romanos, se não me engano, em outros livros, desses primeiros livros, Paulo tendo uma ênfase no tempo presente, nesse tempo presente que eles estão vivendo ali. Que você percebe uma certa urgência na linguagem, na abordagem de Paulo para com os santos que ele está escrevendo, para com os membros que ele está escrevendo, seja em Roma, seja em Corinto. Ele está trazendo sempre nessas primeiras cartas, nesse período de transição de Atos, ele está trazendo, Paulo ele traz na fala dele um peso de urgência, coisa que você não vê mais esse peso de urgência nas últimas cartas, não desse jeito, que por causa da aflição presente, e aí depois ele fala, eu acho que é em Romanos que ele fala isso. Eu não vou ter tempo para falar tudo para você ler tudo, senão esse vídeo vai ficar super gigante. Enfim, o que eu puder ler, eu vou ler, mas enfim, é só para poder
explanar esse ponto aqui, eu vou falar de modo geral por cima. Então, ele fala nessas primeiras cartas, né? Tem a aflição presente, o tempo presente. Nós estamos em constante perseguição. Nós morremos todos os dias. Eles nos perseguem, nós morremos por pregar o Evangelho. Isso acontece hoje? Você corre risco? Não, de modo geral não acontece. Acontece em países específicos em que a Bíblia é proibida, sim, claro, você pode usar esse sentido. Claro que sim, claro. Porém, né, o ponto aqui é que nessas primeiras cartas, a gente está em Coríntios aqui, Paulo, aqui, ele está dando essas instruções. Primeiro, os coríntios são carnais, você vê isso, a gente está no capítulo 7, tem 6 capítulos antes aqui, em que Paulo ele fica corrigindo os coríntios, ele fica atentando para os erros específicos deles, que tem tudo carnal, de problemas carnais, né, que é fornicação e coisas desse tipo, né, e coisas que tipo assim, eles acham que eles podem fazer tudo o que eles quiserem na carne agora que eles já estão salvos, eles podem fazer na ordem que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, basicamente. Então, sabendo que Paulo, escrevendo para os coríntios, que se aplica para todos os membros da Igreja Corpo de Cristo, para nós. Porém, a gente tem que saber essas nuances desses detalhes específicos, em que a gente tem que saber qual que é o limite e fazer contraste com as outras ordenanças, com os outros aconselhamentos de Paulo e ver qual que é o meio termo que se aplica para a nossa situação atual hoje. Então aqui, Paulo, por causa da aflição atual, por causa dessa perseguição toda, nesse período de transição de Atos, e por causa que os coríntios têm essa tendência carnal, que eles são bebês em Cristo ainda, eles são bebês ainda, eles estão na carne, né? Paulo ele tem que dar leite para eles ainda, ele tem que instruir eles com leite e ele não pode dar carne para eles, né? Como ele mesmo falou, que carne, a diferença de leite e carne, né? Que carne seria as doutrinas, né, mais profundas. Então Paulo está tendo que explicar doutrinas muito essenciais para os coríntios, porque eles só basicamente entenderam a salvação e não buscaram entender a edificação, abusando dos dons espirituais para só coisas carnais e esse tipo de coisa. A gente já vai chegar nos dons, que também faz parte aqui da sua dúvida. Enfim, então, por causa disso, por causa que Paulo tinha tudo isso em mente, para essas pessoas específicas que ele está descrevendo, aí é por isso que só nesse capítulo, desse livro específico, dessa carta específica de Paulo, que você vai ver Paulo enfatizando ficar solteiro, para poder, daí né, aqui ele fala mais, né, aqui nesse capítulo, né, no capítulo 7 aqui, ele fala mais isso daí, para poder servir mais na obra, né? Aí depois ele faz o contraste falando que porque as pessoas que estão casadas, elas vão acabar se distraindo e vão acabar servindo mais o seu marido ou sua esposa do que servir a Deus. De novo, isso é uma contradição com o que Paulo fala depois, porque depois Paulo ele fala, em Efésios principalmente, Paulo ele contradiz o que ele está falando aqui em Coríntios, por causa que lá ele fala que você tendo um casamento, através desse jogo de família, que se pode aprender a servir mais a Deus. Porque nós temos o exemplo, através do casamento, da união do marido e da mulher, da dinâmica do marido e da esposa, tendo os seus filhos, que essa dinâmica exemplifica como pode se agir na igreja. E daí que a gente vai já passar para pastorado. Já vou chegar lá, mas eu só quero dar uma conclusão, de modo geral, para essa parte aqui de 1 Coríntios. Então, você percebe que quando tem essas contradições, a gente tem que buscar entender qual que é o ponto para reconciliar e trazer claridade, para poder entender como se resolve essas contradições. Então aqui é por causa de coisas muito específicas. De novo, por causa de coisas... Paulo está respondendo coisas específicas. Chega em pontos aqui que tem até linhas de interpretação desse capítulo inteiro que
que chega até que vai até bem mais fundo, sabe? Querendo talvez poder entender que Paulo está escrevendo para tentar resolver um problema de, por exemplo, um gentil que se casou com uma judia. E aí a judia ela tem as questões dela, da tradição dela, aí tem a família dela, e aí você pode ter essa interação das pessoas que são de junção de pessoas que está no programa do ministério de Paulo e no programa do ministério de Pedro. De novo, isso está dentro do contexto do período de transição de Atos, onde estava tendo essa interação das pessoas pertencentes ao ministério de Paulo, pertencentes à igreja, corpo de Cristo, e pertencentes à igreja dos judeus, a igreja dos 12 apóstolos, que é dos remanescentes de Israel, que é o pequeno rebanho. Então, esses dois grupos não é o mesmo grupo, eles são grupos separados, um fazendo parte do ministério dos 12 apóstolos e o outro fazendo parte do ministério de Paulo, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é Israel. O corpo de Cristo não é os remanescentes de Israel, não é o pequeno rebanho. Eles são separados. Os 12 apóstolos não é a mesma coisa que Paulo. São separados. São ministérios separados. Eles têm coisas em comum, obviamente. O próprio Jesus Cristo, óbvio. Mas assim, a ordem, o evangelho. Se você ler em Gálatas, você vai ver que tem o evangelho. Gálatas, acho que Gálatas 2,7. É o evangelho do circunciso, que é para Pedro e para os outros 11 apóstolos. E o evangelho do não circunciso, que é para Paulo. Enfim, então, entender isso. De novo, conforme mais e mais você vai lendo o contexto, você vai começando a entender. Parece complexo, parece, meu Deus, e agora o que eu faço? Isso parece ser muito complexo, ou não sei o quê. Ou às vezes, não é complexo, é a mesma coisa. Não é nenhum nem outro, não é para os extremos. É entender uma clara distinção, simplesmente, que tem mensagens com focos diferentes. E por causa que o evangelho de Paulo foca na cruz, enquanto que o evangelho dos 12 apóstolos não foca na cruz, ele foca na lei, ele foca nos mandamentos de Cristo, em acreditar no nome de Cristo como Messias e como o rei deles. É uma coisa muito mais específica que distingue os dois. Em nenhum momento você vai ver os 12 apóstolos falando. Eles citam a cruz, óbvio que citam, depois que ela aconteceu. Mas você vai ver que antes da cruz acontecer, os 12 apóstolos não tinham conhecimento da cruz. De novo, eu queria até poder ler. É muita coisa para falar. Já está meia hora esse vídeo e essa é a segunda parte. Esse vídeo vai ficar gigantesco demais. Eu não posso falar tudo de uma vez, em uma aula só, em uma sessão. Por isso que precisa ter divisão de várias sessões por vários tópicos, tem que ir com calma. E óbvio, né? Se a gente tivesse pessoalmente, eu podia responder perguntas diretas para você e já tentar satisfazer algumas coisas diretas. Mas, mesmo assim, ainda assim é bom se acalmar um pouco e tentar aí seguir um padrão de metodologia de ensino. Porque às vezes não é bom responder uma pergunta direta. Porque é o que eu estou tentando fazer aqui. Porque se fazer certas perguntas que eu posso responder diretamente para você, que nem é o que eu falei para você na primeira parte, eu poderia responder, o vídeo poderia ter 10 minutos, em vez de ter 2 horas, podia ter 10 minutos. E eu responder direto, na lata, essas perguntas que você colocou aqui. Mas se eu fizer isso, eu poderia acabar confundindo muito mais você e deixar tendências em você negativas muito mais fácil, porque sem o conhecimento de certas coisas que se estabelecem primeiro, vai ter um atropelamento no entendimento, e aí você vai acabar a pessoa pode acabar fazendo uma bagunça, porque ela não entendeu, porque tem uma ordem de entendimento para se aplicar certas coisas. Enfim, então é importante entender isso primeiro. Então, agora eu vou começar a ir um pouco mais além. Então, a gente está em 1 Coríntios 7. Então, vira um pouco a página e você vai para 1 Coríntios 11. Dentro ainda de todo esse contexto, certo? No mesmo livro.
Mesma pessoa falando para o mesmo grupo de pessoas. 1 Coríntios 11, aí agora, porque agora eu vou começar a adentrar mais na questão de pastorado feminino, que você está apontando aqui, e os dons, porque isso meio que se interliga. Então agora, certo, pastorado feminino, porque ó, aqui daí agora você falou o seguinte, tenho sem dúvidas quanto a pastorado feminino com mulheres sendo solteiras, porque me foi ensinado que isso não é certo. Mas quando eu vejo que mulheres também têm outros dons ministeriais, além do pastorado, eu fico tipo, ué, os outros podem, mas um específico não pode? Sem contar que se Paulo aconselha mulheres também a serem solteiras, significa que elas poderiam exercer pastorado sozinhas? Por isso que eu acho que a questão do ser solteiro por opção tinha que ser mais abordada, porque celibatários acabam não se encaixando em muitas lógicas ministeriais. Por exemplo, pastorado é um dom compartilhado ou pode ser exercido sendo solteiro? Uau! Eu acho muito fascinante o jeito que você colocou isso aqui, porque realmente dá o campo para eu falar muita coisa boa. Que é o que eu estou tentando fazer aqui nesse tempo todo. E agora tentando ser mais específico aqui com essas coisas específicas que eu acabei de ler. Então aqui, você percebe como você está ligando os dons ao pastorado. E eu entendo porque você está fazendo isso. E tá certo, porque teve os dons, né? Tem a passagem que fala que, né, Deus deu o dom de pastor, de evangelista, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas hoje em dia, evangelista, ser um pastor, não é para ser mais encarado como um dom de Deus, nesse sentido sobrenatural. Falando do pastor de forma específica, então, que é o foco aqui, que é o seu ponto. Hoje em dia, não funciona desse jeito. Tipo, tal pessoa tem o dom de ser pastor. Não. Paulo deixa... de acordo com Paulo hoje. E Paulo fala, mais pra frente, nas últimas cartas, ele fala que... Acho que é em Efésios que ele fala isso. Ele fala, não é por dom. Se a pessoa sente vontade. Se a pessoa sente vontade e... Daí ele dá... sentir vontade é a primeira opção. Mas aí se você sente vontade, aí você tem que ver... Quais que são os requisitos para poder exercer da forma correta essa posição? Que no caso aqui seria um pastor. Aí Paulo ele fala isso lá como que é. Então, só deixando então claro. Então agora eu tenho que primeiro falar sobre essa questão dos dons. Os dons, tem os dons que vieram de forma sobrenatural. É um poder sobrenatural. Que você não teve que querer ou que não querer, você simplesmente foi dado para você e você tem esse poder sobrenatural. Você não teve que estudar para fazer, simplesmente você consegue fazer, porque foi dado para você de poder sobrenatural através de Deus. Então tem nesse sentido essa posição. E aí depois tem que não é mais de forma sobrenatural, você simplesmente faz se você consegue fazer, e aí você consegue ver depois que tem uma transição em que os dons, eles chegam um período que eles vão cessar. Então agora, que é o que eu vou tentar explicar para você. Eu preciso explicar, pelo menos de modo geral, a questão dos dons. Então deixa eu ver aqui para tentar ir direto, para não perder tempo. Deixa eu ver, 1 Coríntios... deixa eu ver se é esse aqui. Sim, então vamos lá. Ó, ainda em 1 Coríntios, olha só pra você ver. Uma carta do período de transição, uma das primeiras cartas. Porque é o seguinte, ó, o meu ponto final aqui é falar o quê? Sobre essa questão dos dons. Os dons, eles existiram de forma sobrenatural nesse período de transição, nessas primeiras cartas, no período de transição, para poder ajudar. Quer ver? É melhor eu ler, daí eu explico. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. A caridade nunca falha.
Mas, havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Então aqui você vê que Paulo ele vai falar que vai cessar esses dons. Mas tem mais passagens para a gente poder fazer as ligações e para poder trazer o esclarecimento, obviamente. Então deixa eu buscar as outras passagens. Deixa eu ver aqui se vai ser essa aqui. Deixa eu ver. Eu vou pausando aqui para não perder tempo, mas aí eu vou e volto rapidinho. Muito bem. Aí o próximo, ó, em Efésios, Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14. Então vamos lá. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso está entre parênteses, né? O versículo 9 ao versículo 10. Ou seja, a gente pode meio que pular, né? Entre aspas. Vamos então agora para o 11. E ele mesmo deu alguns, né? No caso aqui, dons, né? Que é o ponto aqui, que é o contexto aqui. Para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para, versículo 12, ele deu todos esses dons para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até ele deu tudo isso, ele deu esses dons sobrenaturais até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina e tal. Aí ele continua. Todo esse contexto faz total sentido. Então todo esse contexto faz total sentido. Voltando para 1 Coríntios 13, no versículo 8, continuando, né? Deixa eu ler de novo o 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Continuando. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Eu vou continuar também no 14 depois, mas enfim. Qual que é o ponto de tudo isso aqui? Você vê que o contexto, a distinção, Paulo ele está falando que antes as pessoas elas são crianças para elas se tornarem adultos. Aí você consegue fazer o contraste de como que na verdade, de toda a Bíblia, como é que Deus ele foi lidando com a humanidade. No passado, ele entregou a lei e tudo isso, e ele basicamente ele estava lidando com a humanidade para quem ele entregou a lei como se fossem crianças. De novo, crianças que precisam de instrução. Adultos, eles já são supostos para ter a instrução e simplesmente buscar o objetivo real dessa instrução e não ficar só na instrução. Porque o ponto é que
quando ele fala que em parte, a gente conhece em parte porque quando esses dons foram dados, que nem um só tinha o dom de profetizar, o outro só tinha o dom de ensinar, o outro só tinha o dom de falar em línguas, o outro só tinha o dom de curar, o outro só tinha o dom de interpretar, enfim. Esses dons, você percebe que é por isso que é em parte, porque se eu só tenho o dom de profetizar, eu só tenho o conhecimento em parte. Eu só consigo fazer a profetização. Eu não consigo fazer o ensinamento, pelo menos não com o mesmo poder. A mesma coisa para quem tem o dom de ensinar, mas não tem o dom de profetizar. Ele não vai conseguir profetizar, então ele só em parte. Ele só tem ele só ensina, ele não profetiza. Ele não faz a outra coisa. É por isso que Paulo fala que é só em parte. Mas aí ele fala que... Mas quando o que é... No versículo 10 do capítulo 13. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. E aí isso tem a ver com esse lance de ser aniquilado. É a mesma coisa que ele está falando aqui, que vai cessar. Vai ser aniquilado sendo cessado. Por quê? Porque o que é perfeito vai vir. O que é perfeito significa que está completo, não está mais em parte. Então, basta a gente entender o que é esse perfeito que vai vir, que vai aniquilar esses dons que estão em partes, que vai fazer os dons cessarem. Porque eles são em partes, eles são entregues em partes. Mas quando o que for perfeito vir, aí é perfeito, está completo, não está mais em parte. Então é isso que a gente precisa agora. Por isso que daí os dons vão cessar, porque a gente vai ter à nossa disposição uma coisa superior. E o que é isso? Aí se você for entender no contexto, juntando todas as peças, você vai conseguir chegar na conclusão que o que é isso é as Escrituras. É a palavra de Deus completa. Porque, de novo, voltando ao contexto específico que eu estava falando aqui, do lance das primeiras cartas que Paulo escreveu e das últimas cartas que Paulo escreveu. Paulo, ele está escrevendo as cartas ainda. Ou seja, como é que funciona a operação dos membros do corpo de Cristo, dos santos, dos membros, das pessoas que foram salvas, como é que elas operam, como é que elas vão buscar entender doutrina agora? Cadê as instruções? Paulo está escrevendo ainda. Ele está escrevendo ainda. E é importante também entender, tem uma passagem que fala isso, que Paulo não foi o único apóstolo daí para essa dispensação. Ele é o chefe dos apóstolos para essa dispensação. E eu não estou me referindo agora aos 12 apóstolos de Pedro e tal. Falando de outros apóstolos que teve o mesmo ministério de Paulo, que ajudou Paulo em toda essa empreitada, em todo esse programa específico novo. Não estou falando de Pedro e dos outros 11. Eu estou falando de Paulo e de outros apóstolos que tinham o mesmo ministério de Paulo, que tiveram esse dom, que ajudaram Paulo com isso também. Então, mas aí tudo isso estava sendo feito basicamente de boca a boca, de pessoa para pessoa, em encontros presenciais. E cartas específicas, principalmente as cartas de Paulo. Tanto é que são essas cartas que a gente tem preservado até hoje, que o Espírito Santo escolheu deixar preservado para nós até hoje. Então, como é que funcionava no começo para poder a igreja, o corpo de Cristo, se estabelecer? Como é que funcionava se não tinha as instruções certas, ainda escritas, para todo mundo poder ter acesso? Que é a coisa perfeita, essa coisa perfeita, todas as instruções escritas, tudo que a gente precisa saber. Isso é o perfeito, lá está tudo que a gente precisa, que é o que? A Bíblia. Como não tinha isso ainda, Paulo ainda estava escrevendo, Deus ele então interviu com dons sobrenaturais, seja de pastorado, de evangelista, Aí a gente continua, a gente está em 1 Coríntios 13, aí a gente vai continuar aqui no 14.
Aí, de novo, com todo o contexto em mente, Paulo está escrevendo, esse aqui é o 1 Coríntios, tá lá no período de transição de Atos, é onde estava tendo ainda a influência de Deus de forma sobrenatural estava acontecendo. Porque daí aqui no 1 Coríntios 14, Paulo agora ele fala, segue a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí todo esse capítulo aqui de 1 Coríntios 14, o foco é com relação ao dom sobrenatural de profetizar. Ou seja, isso não está acontecendo mais hoje. Significa que a gente tem que descartar esse capítulo inteiro? Não, tem coisas aqui interessantes da gente poder aprender. Assim como Paulo fala em Timóteo, fala que toda a escritura é válida, é apta para ensinar, para a gente poder, no mínimo, aprender. Mas não é toda a escritura que a gente vai conseguir ter extrair como doutrina, para a gente poder aplicar hoje. De novo, volta lá aquele exemplo que eu falei sobre comida. Deus ele mudou várias vezes como é que a gente lida com comida hoje. Comida hoje é como Timóteo fala, como Paulo fala em Timóteo, que é toda criatura de Deus a gente pode ser para nós para alimento. Tudo pode ser. Depois eu vou ler essa passagem melhor para você, mas enfim. Que hoje a gente não está mais operando como em Levítico, que tem animais puros e impuros. Não, hoje toda criatura, não tem mais animais puros e impuros hoje. Pode comer o que a gente quiser, desde que a gente saiba, né, o que a gente está comendo, de acordo com o nosso corpo, mas aí não tem mais nada a ver com uma ordenância divina de Deus. Enfim, então, sempre entendendo, aí agora, porque o ponto é saber fazer essas distinções, saber separar o que é que tá ainda faz sentido, ainda tá sendo aplicado, o que é que não faz sentido. Eu vou tentar adentrar mais nisso. Infelizmente eu vou ter que dar mais outra pausa aqui, mas eu já vou emendar, não se preocupa, aqui eu já vou tentar terminar tudo de uma vez, eu vou editar tudo isso, porque, de novo, o tempo passa muito rápido quando a gente está fazendo algo produtivo de verdade, né? Pois é. Enfim, então eu volto já já.